Oi, turma, tudo bem? Sou eu, professor Matheus, de novo. Eu espero que vocês tenham realizado a atividade 1. E aí, foi tranquila? Teve dúvidas? Se tiver dúvida, não esqueça, hein? Manda mensagem para o professor. Agora a gente vai partir para a nossa atividade 2. E o que é a nossa atividade 2? A gente vai falar sobre algumas técnicas de estudo. A primeira técnica que a gente vai trabalhar é o fichamento. O que é um fichamento, né? O fichamento nada mais é do que você destacar, né, as partes principais de um texto. Algumas frases, algumas citações, algumas partes curtas do texto. Para que você faz um fichamento? Normalmente, quando a gente vai estudar, a gente lê textos muito grandes. Por exemplo, se a gente vai estudar a cultura indígena, o professor dá um texto para a gente e esse texto ele é bem longo. E aí quer dizer que você leu esse texto inteiro. Depois, quando você quiser estudar novamente aquele texto, você vai ter que ler ele todo novamente, né? Normalmente a gente faz isso para poder estudar o texto. Com o fichamento, a gente faz o seguinte: a gente lê o texto a primeira vez, e enquanto a gente está lendo, a gente vai marcando as partes principais daquele texto. E aí você pode fazer isso de várias formas. Você pode passar um traço com a caneta, você pode marcar com aquelas canetas coloridas, com marca-texto, ou você pode pegar essas partes e copiar numa folha, né? Numa folha de caderno, numa folha branca de ofício, tá certo? E aí você vai separando aquelas partes principais do texto. Para quando você for ler, estudar novamente, futuramente, né? Você não precisa ler o texto inteiro, você vai ler as partes principais daquele texto que você marcou e que você já sabe que é aquela parte principal do texto. E aí, topam fazer isso? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um exemplo de um texto e o fichamento que eu produzi daquele texto. Vocês vão ver que é bem simples, é apenas marcar as partes principais que eu acho daquele texto. E aí lembre-se, né? Quando eu falo as partes principais, são aquelas partes que que tem mais informação, que tem informações importantes, né? Que você não pode esquecer. São informações que você não pode deixar de saber, vamos dizer assim, tá bom? Então eu vou deixar o exemplo aqui embaixo para vocês e aí vocês vão ver esse exemplo. Depois que vocês verem o exemplo, eu vou deixar um outro texto aqui embaixo que vocês vão fazer o fichamento desse texto, tá bom? E aí como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão copiar no caderno as partes principais. Se você tiver impressora, você pode imprimir o texto e marcar de caneta também, tá certo? Ou de marca-texto as partes principais e aí você vai mandar a foto aqui, tanto do caderno ou da folha que você imprimiu, para o professor poder ver e dar algumas indicações, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou aqui pelo Google Sala de Aula, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Até mais, pessoal!